obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Doutora Marta, antes de mais agradecer-lhe por estar aqui connosco e a sua disponibilidade para responder às nossas perguntas e como já aqui foi dito, de facto este relatório foi muito importante para começar a partir pedra e começar a perceber quais eram os contornos deste caso. E a primeira questão que eu lhe queria fazer, precisamente dada a relevância que este relatório tem, é se em algum momento sentiu algum tipo de pressão externa, se houve algum tipo de influência externa no decorrer da elaboração deste relatório. Essa resposta é muito simples, não. Ou seja, este é um processo mediático, mas no meio deste processo todo a equipa não sofreu. Eu falo pela equipa porque nós trabalhamos em equipa. Não sofremos nenhum tipo de pressão, seja para o que for. Obrigada. Agora, relativamente a outro tópico, aquilo que falávamos há pouco da aplicação da portaria, e de facto o Dr. Lacerda Salles, no contraditório que faz ao relatório, mas também na audição que aqui fez na CPI, sustentou que o relatório estaria a aplicar a portaria errada. Já aqui falámos um bocadinho sobre isso, mas aquilo que eu lhe queria perguntar concretamente é se, ainda que se aplicasse a portaria de 2013, se a conclusão jurídica e que fizeram seria diferente ou se na verdade seria a mesma. A conclusão seria a mesma, até porque as entidades passivas de referenciação da portaria 2013 ainda são menos. Ou seja, a portaria de 2013 ainda é mais restrita nas entidades que podem referenciar. Por isso, não haveria alteração nas conclusões. Pelo que, em todo o caso, o agendamento desta primeira consulta terá sido feito de forma ilegal. Exatamente, em forma irregular, porque não cumpriu os requisitos da portaria, porque não era nenhuma das entidades passivas de referenciação. Obrigada. Agora, relativamente a outra questão, e aqui quanto aos depoimentos vários que foram feitos para os efeitos do relatório, eu queria perguntar-lhe que elementos é que privilegiaram, ou seja, de que maneira é que valoraram os depoimentos, ou que é que atribuíram maior ou menor relevância e porquê? Portanto, que critérios utilizaram na valoração dos vários depoimentos? Nós utilizamos, para além dos depoimentos, depois todos os documentos que conseguimos recolher e que sustentavam também esses depoimentos. E há um conjunto e uma sequência de acontecimentos, ou seja, não havendo aqui também, digamos que uma prova direta, que vem sustentar na apreciação dos documentos da prova e das provas recolhidas e carreadas para os autos do processo, que vem sustentar as nossas conclusões. Ok, muito obrigada. E relativamente a esta questão dos depoimentos, precisamente porque o Dr. Lacerda Salles disse aqui numa audição que fez connosco de que o relatório da IGAS tinha atribuído maior valor à palavra da sua secretária, a doutora Carla Silva, do que à sua própria, e aquilo que eu lhe queria perguntar é se entende que de facto uma secretária podia ter autonomia para fazer este tipo de decisões, ou se, fruto daquilo que foi o depoimento da doutora Carla Silva e também o depoimento do Dr. Lacerda Salles durante o processo de inspeção, se em algum momento da contradição entre os dois sentiu que de facto quem tinha autonomia era a secretária e havia uma motivação pessoal para essa secretária agendar esta consulta. Nós questionamos, quanto à autonomia das secretárias, todos os elementos de gabinetes, para tentar perceber se até diferentes gabinetes podiam ter diferentes maneiras de trabalhar. Quer a anterior Ministra da Saúde, quer a sua chefe de gabinete, quer o próprio Dr. Lacerda Salles, ex-secretário de Estado, quer o seu chefe de gabinete, todos referiram que uma secretária não tem autonomia para fazer este tipo de diligências, a não ser que tenha tido uma ordem superior. A questão depois coloca-se em saber quem é que deu a ordem superior. Também não foi apurado e no que diz respeito, não conseguimos encontrar qualquer motivação pessoal que pudesse indiciar que a secretária Carla Silva tivesse feito aquele contacto de modo próprio. E ainda sobre isso, uma das referências que também se tentou fazer foi estabelecer uma relação entre o facto da secretária Carla Silva ter trabalhado no Hospital de Santa Maria e já ter em tempos contactado com a doutora Ana Isabel Lopes, e por isso aquilo que eu lhe perguntava é se do depoimento, quer da doutora Carla Silva, quer do depoimento da Ana Isabel Lopes,
se encontra aqui algum tipo de influência numa relação que tenham tido ou se não há relação nenhuma. Parece-me haver dos depoimentos, parece existir uma relação profissional de pessoas que trabalharam no mesmo departamento. Provavelmente seria a razão do tal contacto com o departamento, mas não pareceu existir nenhuma relação preferencial ou que levasse a este contacto ou ao pedido de marcação. Muito bem. E então, assim, resumindo, dos vários depoimentos que recolheu e dos factos que tem à sua disposição hoje, também lhe parece que a secretária Carla Silva está a ser utilizada como um bode expiatório pelo Dr. Lacerda Salles, que nas palavras de Carla Silva, para algo estranho que ela não compreendia, nas palavras que nos disse aqui na CPI? Eu, quanto a isso, não me posso pronunciar quanto à opinião da doutora Carla Silva. O que me parece é que das provas que nós recolhemos, do facto de ter existido uma reunião, do facto de termos sido referenciados que existiram contactos, de ter havido um contacto com um pedido de avaliação clínica e marcação de uma consulta de neuropediatria depois dessas indicações, que efetivamente houve uma indicação superior para que aquela consulta fosse marcada. Obrigada. Fazer-lhe mais uma questão. No relatório, o relatório conclui que o diretor clínico Luís Pinheiro manteve as instruções para a marcação da consulta, mesmo depois de um alerta da doutora Teresa Moreno quanto ao objetivo que os pais tinham para a marcação dessa consulta, e o doutor Lacerda Salles, no exercício do contraditório, diz entender que se devia, por isso, concluir que quem ordenou o agendamento da consulta era então o doutor Luís Pinheiro, eximindo-se por consequência de qualquer responsabilidade na matéria. E é aquilo que eu lhe pergunto, sabendo que o relatório no contraditório que faz refere um elemento desencadeador, na verdade, ter nascido no Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, mas eu se calhar pedia-lhe que nos explicasse melhor o que é que lhe permite concluir, ou que permite o relatório concluir, que de facto a instrução é superior ao Dr. Luís Pinheiro e que vem do Gabinete do Secretário de Estado. O encadeamento dos factos, ou seja, já havia um e-mail da mãe das crianças anterior no dia 14 de de novembro, ou seja, muito perto também daquele e-mail de 20 de novembro. Esse e-mail tinha sido reportado também superiormente e é na sequência apenas do e-mail que vem do secretário de Estado, é que são desencadeados os procedimentos para marcação de consulta. Obrigada. Pergunto-lhe ainda se em toda a investigação se foi possível encontrar alguma evidência formal, escrita, não escrita, de uma intervenção direta do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e se chegou ao seu conhecimento algum outro contacto estabelecido entre o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o Dr. Lacerda Salles, à exceção daquela reunião do dia 7 de novembro de 2019. Não, os contactos que estão referenciados no processo são efetivamente a reunião que ocorreu no dia 7 e na qual o Dr. Lacerda Salles refere que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa opôs ao corrente do caso das gêmeas e solicitou a sua colaboração. Muito bem. E agora, quanto a outro tema, eu pedia-lhe se nos podia explicar melhor quais é que foram os motivos que levaram o relatório a concluir pela inexistência de qualquer evidência, e agora cito, da tramitação de comunicação intra e intergabinetes do Ministério da Saúde. Eu queria perceber se não encontraram nada, portanto ficou claro nem durante a investigação que não havia qualquer ligação com o Ministério da Saúde ou na verdade havia algum tipo de relação? Não, essa conclusão que se refere é à entrada oficial dos pedidos via aquela tramitação oficial, Presidência da República, Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e entrada e remessa para o Ministério da Saúde. E depois até motivou uma recomendação à Secretaria-Geral. O que nós fizemos e analisamos foi os registros de entradas e saídas e de tramitação da documentação e, em termos oficiais, não existe nenhum registro de que
a partir do gabinete de apoio, aquela comunicação, aquele ofício com os dados das crianças tenha sido levado ao conhecimento quer da chefe de gabinete da Sra. Ministra, quer da própria Ministra, ou que, tendo chegado aí, no âmbito da delegação de competências que a Sra. Ministra tinha para os dois secretários de Estado, tivesse remetido aos respectivos gabinetes para a sua tramitação. Porque o que foi efetivamente encontrado dentro dos registros oficiais é uma entrada via Secretaria-Geral, uma entrada num gabinete de apoio, uma remessa por protocolo para a Secretaria-Geral e depois, a partir daí, essa comunicação é remetida para o Infarmed por se ter tratado uma questão de medicamentos, ou seja, o tratamento da comunicação foi dado pela Secretaria-Geral e não via gabinetes dos Secretários de Estado ou dos Ministros. Ok, muito obrigada. Queria ainda perguntar-lhe se o processo de inspeção se realizasse hoje, ou seja, considerando todos os factos que, entretanto, foram conhecidos, não sei se têm acompanhado a 100% os trabalhos desta comissão, mas com certeza já terá chegado a si algumas conclusões, eventuais notícias sobre o que aqui se passa, e, portanto, eu gostaria de lhe perguntar se fosse hoje mudaria alguma coisa no modo de elaboração do relatório, permite-lhe concluir algo diferente, continuaria, e esta pergunta é importante, se à data de hoje, com os factos de hoje, com o relatório que foi feito, mas também com o que poderia eventualmente ser feito a mais, que a questiono, se faltava algo ou não, se continuaria a entender que o agendamento da primeira consulta ocorreu em desrespeito da lei? Os factos que têm vindo a ser apurados posteriormente não me parece que tenham grande impacto nas conclusões do relatório. Parece mais que são investigações de outras esferas que não a de uma inspeção geral. Por isso, neste momento, e também não tendo presente todos os factos que estão na vossa posse enquanto comissão de inquérito, mas pelo menos os que têm sido divulgados, não me parece que alterassem as conclusões do relatório. Então, só reforçando por fim, portanto, continuaria a entender, à data de hoje, com os factos que temos hoje, com o relatório, com tudo, continuaria a entender que o agendamento da primeira consulta foi ilegal, porque não cumpriu os trâmites legais, irregular, e que, de facto, foi desencadeada pelo gabinete do ex-secretário de Estado da Saúde, Dr. Lacerda Salles. Exato. Muito obrigada. Não tenho mais questões, Sr. Presidente. Obrigada.